E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o seu irmão na fé, Kennedy Ferreira, e hoje eu quero falar com vocês sobre uma oração bem feita. Fica comigo mais uns minutos que eu vou falar com você a respeito disso. Galera, se tem algo que é fundamental na vida de todo cristão, é a oração. Eu sempre costumo dizer que a oração é como a chave que abre muitas portas. E a oração ela deve fazer parte do nosso dia a dia, acompanhada assim também com a leitura da palavra de Deus. E Jesus, ele nos traz esse sentido, esta importância que é de termos uma vida de oração. Jesus sempre enfatiza, e não só Jesus, mas nós encontramos por toda a Escritura, ao longo da Escritura, menções honrosas sobre feitos que foram feitos através da oração. Nós vemos a oração de Elias no Monte Carmelo, nós vemos a oração de Salomão na inauguração do templo, entre outras orações que trouxeram algo relevante, uma vitória importante para aquele povo. E a oração ela é válida também para os nossos dias, mas infelizmente ela tem acabado. E as poucas que tem, muitas delas não têm sido ouvidas. E aqui eu quero trabalhar com você a fala de Jesus em João 15, no verso de número 7, onde o próprio Cristo vai dizer: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Sabe, tem algo que acontece com algumas pessoas que é a frustração. Frustração por orações não respondidas. Só que aqui Jesus ele vai nos dar 3 aspectos básicos para nós termos uma oração respondida. Por que tem muita gente que se frustra? Porque não observa esses 3 pontos que são fundamentais para a resposta das nossas orações, para a resposta daquilo que nós estamos clamando. E o primeiro ponto que Jesus ele aborda é: os mandamentos de Cristo devem estar dentro de nós. Se tem algo que é muito importante, a palavra enfatiza muito isso, é a importância da Escritura, a importância da palavra de Deus no nosso coração. A palavra de Deus ela deve habitar ricamente em nós. A palavra de Deus ela deve estar dia e noite no nosso coração. Como o salmista afirma, medita na lei do Senhor de dia e também de noite. E qual é a consequência disso? Serás como árvore plantada junto à face das águas. Então há recompensas que são adquiridas também quando nós guardamos os mandamentos do Senhor dentro do nosso coração. Quando nós alcançamos esse estágio de guardar os mandamentos de Deus no nosso coração, nós conseguimos compreender algumas coisas, nós conseguimos compreender a vontade de Deus, nós conseguimos compreender qual é o plano, o propósito e o que Deus ele quer fazer na nossa vida. Quando nós oramos sem o conhecimento das Escrituras, a nossa oração é como uma flecha sem alvo. Ela pode ser atirada para qualquer lado e ela nunca vai ter um objetivo. Mas quando nós colocamos um foco, um alvo no mandamento, quando nós temos a Escritura como um alvo, a nossa oração ela é muito mais eficaz. Ela alcança aquilo que deve ser alcançado, porque nós estamos alicerçados nas palavras de Deus. Então, é muito bom lembrar aquilo que Oséias diz, que o povo ele perece por falta de conhecimento. E às vezes é isso que acontece nos nossos dias. Muitas orações, elas não são alcançadas, elas não têm um alvo. E aí vem a frustração e muitas pessoas se afastam, muitas pessoas elas se distanciam. Mas o primeiro elemento fundamental para mim, para você, é guardar os mandamentos de Deus. Aqui eu gosto de destacar a afirmação do salmista no Salmo 119, onde ele diz: a tua palavra eu guardei no meu coração, para que eu não pecasse contra o Senhor. Então, quando nós temos primeira base, o mandamento de Deus no nosso coração, nossas orações começam a ter algum efeito, porque elas já começam a ser direcionadas segundo a vontade de Deus. E como não podemos parar somente nessa plataforma de guardar os mandamentos, algo que também é importante é nós praticarmos o mandamento.
nós praticarmos o que a Escritura nos ensina, o que a palavra de Deus nos diz. Nós devemos viver em obediência a Cristo, sim, e guardando a sua palavra, mas também a praticando, porque de nada adianta uma pessoa que conhece o mandamento, mas não o pratica, né? De nada adianta, um exemplo aqui muito bom, é um advogado que estudou por tantos anos e ele não exerce o serviço advocatício, né? O que adianta? O que valeu? Nada, vai ficar um conhecimento guardado em um pote no seu armário. Mas agora a Bíblia nos ensina que eu não só devo guardar a palavra de Deus no meu coração, mas eu também tenho que praticá-la. E quando eu pratico os mandamentos do Senhor, há benefícios que são alcançados. Eu gosto muito de falar sobre Deuteronômio 28, onde há benefícios da parte de Deus para aqueles que vivem em obediência e guardam os mandamentos do Senhor. Você vê que Deus ele vai falar sobre esses dois aspectos de guardar os seus mandamentos e viver em obediência, praticando o que o mandamento diz. Então, o segundo estágio aqui para nós termos uma oração bem-sucedida também é praticar os mandamentos de Deus. E cara, o último ponto aqui é que a nossa oração deve ser para a glória de Deus. Algo muito importante que Tiago vai escrever em Tiago no capítulo 4, a partir do verso 3 até o 10, se não me falha a memória, é que ele vai dizer que algumas pessoas têm pedido, mas não têm recebido. Por quê? Têm pedido mal para gastar nos seus próprios deleites. Sabe por que a sua oração não está sendo respondida? Porque você ainda está orando para gastar no seu próprio deleite. Você está direcionando a sua oração somente para você. Mas uma das bases e moldes que Jesus vai nos deixar em Mateus 6 é que a nossa oração ela deve ser de todos, envolver a todos. Que o Pai é nosso, o pão é nosso. Então, nós temos que entender esse princípio elemental. A oração não é direcionada somente a nós, mas ela é direcionada a toda a nossa comunidade de fé. Eu gosto aqui de citar o exemplo de Jó. A Bíblia vai dizer que Jó, ele tem a sua vida restituída e restaurada ao dobro quando ele começa a orar pelos seus amigos. Cara, a oração é muito mais do que você como indivíduo. A oração ela deve envolver as pessoas que estão à sua volta. A oração ela deve envolver a sua família. A oração ela deve envolver o seu país. Então a oração, para ser uma oração bem feita e uma oração bem sucedida, nós temos que lembrar desses 3 pontos. Guardar os mandamentos de Deus, viver em obediência praticando o mandamento e que deve ser uma oração que é segundo a vontade de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, de compartilhar com seus amigos, com a sua família. Isso é muito importante para nós. Se inscreva no nosso canal, você que não é inscrito, ative o sininho para você receber as próximas notificações e que Deus abençoe e como sempre dizemos, que esta palavra arda em seu coração.